A psicologia é uma bagunça e eu quero que você tenha um pouco de noção disso. Assim como existem muitas divergências entre religiões, assim como existem divergências em políticas, dentro da psicologia também existe esse conflito. Eu quero te mostrar que é realmente isso, às vezes, é uma perspectiva. A psicologia é uma bagunça. Quando vamos a um terapeuta, a um médico, as pessoas leigas, elas acreditam que aquela pessoa sabe exatamente o que está fazendo, que ela sabe a verdade última a respeito daquela área, mas não sabe. Isso é muito triste. Você acredita que o seu terapeuta ele sabe realmente o que é o inconsciente e de onde vem a causa do problema? Você acredita que o seu médico realmente sabe todos os efeitos daquele medicamento? Só que não é bem assim. Infelizmente, não é. No mundo da psicoterapia, no mundo da psiquiatria, no mundo da medicina, em todos os mundos estamos muito perdidos. Eu estou generalizando, tá? Não é tudo assim, tudo completamente assim. Mas por que eu quero te mostrar um pouco, e a gente vai reagir aqui a um conflito entre duas áreas da psicologia, a psicanálise e a PBE, que é a psicologia baseada em evidência. Então eu vou reagir a uma reação. Por que eu acho que é importante que você saiba disso? Porque sabe aquela frase clichê que você ouviu falar, a verdade está dentro de você? Muito da verdade, sim. Muito das coisas a respeito da vida você vai compreendendo com o tempo. Mas a essência disso que eu quero falar com você é porque é importante que você saiba a terapia que você procura. É importante que você saiba que psicologia não é apenas uma coisa, mas são as psicologias. Quando alguém se forma em psicologia, não é a psicologia, não é uma teoria sobre de onde vêm os problemas e é isso e ponto. Não. São várias abordagens, várias perspectivas, várias formas de interpretar de onde que surgem os problemas dos seres humanos. E existe esse conflito. Uns achando que são melhores porque resolvem a causa, e os outros achando que são melhores porque, por mais que um diz que resolve a causa, você vai ver lá que a pessoa às vezes continua mantendo um sintoma. É uma bagunça. Tem muito o que se falar sobre isso. Juntamente com a reação do vídeo aqui, tomando meu café, eu quero que você reaja comigo, tá bom? Tem muito que se falar sobre isso, dá para falar uma semana inteira sobre isso, mas vamos lá, junto comigo aqui, vamos reagir a esse vídeo. Então, o que você tem que saber do contexto? O Wesley, ele tem um podcast onde ele traz pessoas que trabalham com terapia baseada em evidência. Basicamente, são terapias que passaram pelo crivo científico moderno, que passaram por estudos, etc, etc, etc. Peraí, deixa eu ver. E o outro que está reagindo é um psicanalista, né? E o podcast esse vídeo aqui maior, o Wesley está entrevistando uma ex-psicanalista. Psicanálise é uma abordagem criada por Sigmund Freud que vem se desenvolvendo com outros personagens da história da psicanálise também. O Wesley é muito conhecido pela terapia baseada em evidência e esse camarada que é muito inteligente, eu também gosto muito dele, que é o Dr. Lucas. Ele é um psicanalista que possui um curso que eu acredito que seja muito bom. Eu só quero que você entenda um pouquinho dessa bagunça, porque é bom que entendamos isso para que, inclusive, tiramos como lição sobre nossas próprias verdades, né? Às vezes você conheceu, por exemplo, só a psicanálise. Vendo essas confusões aqui, você vai perceber que existem outras visões. Às vezes você é só de uma religião. Eu não estou nem um pouco interessado que você mude de religião, tá bom?
mas é importante você entender que existem outras visões. E é importante você entender também que caso você se consulte com um terapeuta, eu acredito que seria legal, interessante você saber um pouco sobre como que aquela abordagem específica vê o seu problema e vai resolver ou te ajudar a resolver o seu problema. E também conhecer outras visões, tá bom? Não achar que tudo é uma única coisa. Vamos lá. Eu vou reagir só um trecho aqui, tá bom? E vou parar um pouquinho em algumas partes. Vou ele de continuar na psicologia, fui conhecer a psicologia baseada em evidências. E você na época da psicanálise ouvia críticas à TCC ou à PBE? Não, eu nem sabia que existia PBE. É porque eu acho que Nunca ouvi falar de os PBE. próprios psicanalistas não estão ligados, né, no que é a PBE. A TCC eles batem bastante Sim. por conta que é mais Eu antiga. ouvia críticas a essas abordagens comportamentais. Tipo assim, não era a TCC é isso, a análise nem se diferencia. Assim, todas as outras. Entendi. Os nós e todas as outras. E essas O que é PBE, tá? Ela falou, nem sabia que existia PBE. Eu não sabia que existia psicologia, psicologia, baseada em evidências, tá bom? Coisas baseadas na ciência moderna. todas as outras vêm carregadas de uma crítica assim. Que a psicanálise vai tratar a profundidade do ser humano, realmente vai ter contato com a causa do sofrimento. E essas outras abordagens são mais alinhadas à ciência, são alinhadas em adaptar o sujeito à sociedade que está adoecendo ele, adaptar ao capitalismo, só vai tamponar o sintoma. Mas é que se a doença é multifatorial, primeiro não vai tratar. Mas é exatamente isso mesmo. Eu subscrevo essa crítica. Se você vai a um psicólogo que trabalha com essas terapias diretivas, não vou nem nomeá-las aqui. Ou se dizer simplesmente, terapias diretivas, terapias em que o profissional é o mestre do negócio. É o cara que vai trazer as técnicas, os formulários, vai passar dever de casa, vai ficar na posição de professor. Se você vai nessas terapias e o cara tem a preocupação, e quem já foi em terapias diretivas, por favor, coloque aqui nos comentários para me dizer se eu estou contando mentira aqui. Você vai em um terapeuta que trabalha com essas abordagens e a preocupação do cara é eliminar os seus sintomas, é te passar alguma técnica para que você possa parar de ser tão ansioso, parar de se preocupar tanto, parar de ter insônia e etc. Não é exatamente isso o que está sendo objeto da crítica? Que no final das contas, ainda que de maneira inconsciente, ainda que não de maneira advertida, esses profissionais estão buscando fazer com que aquele sujeito passe a voltar a funcionar normalmente. E passar a voltar a funcionar normalmente significa ser capaz de voltar a trabalhar, ser capaz de voltar a funcionar na sociedade. Então não se faz um juízo crítico sobre o papel que essa sociedade pode estar tendo na gênese daquele sintoma apresentado pelo paciente, porque o objetivo é acabar com aquele sintoma. Então a crítica está correta mesmo. A causa, qualquer causa. Então, o que está acontecendo aqui? Eu não sou psicanalista formado, eu estudo psicanálise também, mas não sou como o doutor Lucas, né? O nome dele, doutor Lucas. Porém, o que você pode perceber claramente? A psicanálise, ela, de certa forma, ela trabalha de uma forma diferente das abordagens mais modernas e baseadas em evidência. Ela não quer eliminar o sintoma. Para quê? Porque o sintoma, ele é, de certa forma, uma ponte entre o inconsciente e o mundo externo, né? Então a psicanálise utiliza muito da associação livre. A pessoa, com aquela angústia, expressando as dores dela, em algum momento pode surgir um conteúdo, pode emergir um conteúdo do inconsciente. Tem um conteúdo recalcado e, logicamente, tem uma explicação bem mais profunda sobre isso. Mas as terapias modernas, de acordo com o psicanalista aí, por ela eliminar o sintoma, ela acaba com essa ponte. E aí ele vai dizer aí, elas querem eliminar o sintoma para adaptar o indivíduo à sociedade, para que ele volte a trabalhar e etc. Mas e se a sociedade for o problema? É a questão dele, né? E realmente a sociedade pode ser o problema. Só que
Você não vai deixar de viver na sociedade. Você precisa trabalhar. Na minha opinião, você precisa das duas coisas. Você precisa, sim, eliminar o sintoma, e caso exista algo mais profundo, isso deve ser buscado. Mas sustentar todo o sofrimento não dá. E tem outras coisas para falar a respeito disso, mas vamos continuar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu também que a própria psicanálise existe uma causa. Dentro do modelo dela, que ela criou o próprio modelo. Não faz sentido. Só que quando a gente olha para os estudos científicos, a gente sabe que uma depressão, por exemplo, é genética, envolve estresse, envolve marcadores fisiológicos, envolve um monte de problema. Não está computado dentro do escopo da estrutura psíquica da psicanálise. Exatamente. Ah, não, porque a psicanálise não leva em conta a biologia. Para a psicanálise, os fatores genéticos não existem. Ah, não, vou chamar o Caetano Veloso aqui, porque é o único que pode falar por mim. Diante dessa alegação do Wesley de la Nogara, de que a psicanálise não leva em conta fatores genéticos, Eu vou passar esse meme aqui que ele vai botar do Caetano Veloso. não cabe no modelo da... Então eu vou ter que chamar... É boa. Você falou para os seus pacientes isso? Você chegou... É boa. E você, como é que foi a questão de... Você falou para os seus pacientes isso? Você chegou para eles e falou o seguinte: Eu tive que falar, né? deu No momento, tu deu um monte, deu merda aqui, e eu... oi, galera, eu vou mudar. Daí isso. A primeira coisa que eu fiz foi, quando eu comecei a estudar, eu vendo que era isso, porque, nossa, isso faz muito sentido, realmente, fui quebrando esses mitos. Ah, não é só tamponar o sintoma, que é isso que também eu escutava muito. A pessoa tá somaticada, as outras abordagens vão lá colocar um band-aid em cima sem tratar. Porque dentro não era isso, que tinha profundidade também, que também escuta a pessoa, né? Aí eu falei, pá, isso me parece bem interessante. A primeira coisa que eu fiz foi parar a minha análise e procurar uma terapia baseada nisso daí, pra eu ter a experiência, sentir como é que é isso daqui. E a minha experiência foi muito positiva, foi muito boa. Falei, então parece que tá funcionando. Tô escrevendo há anos aqui na análise. E a análise às vezes me colocava num movimento, hoje, agora pensando depois, né? De muita ruminação mental. Não conseguia sair. Então, às vezes ia até piorando, de estar ali falando. E quando eu fiz a terapia, o TCC, que foi que eu fiz, faço. Essa é uma queixa muito que eu já ouvi algumas vezes, não falando mal da psicanálise, mas por conta da psicanálise ser uma terapia em que você fica constantemente falando do problema, falando, e não se resolve os sintomas, né? Pelo menos não se quer fazer isso, ou dependendo, logicamente, talvez da linha psicanalítica que você utilize, isso pode causar uma ruminação, isso pode causar a sua mente pode ficar ainda mais agitada. Isso é o que é muito oposto ao mindfulness, atenção plena, meditação de atenção plena, que vai dizer, inclusive, eu vou me aprofundar nisso em alguns outros vídeos, que você não vai resolver problemas da mente com a própria mente. É como se fosse uma piscina, tá? A piscina, imagina que a piscina é a mente. Você está dentro da piscina e é você quem está agitando a piscina, é você que está agitando a piscina. Quando você fica procurando algo na piscina, quanto mais você procura, mais você agita a piscina. A piscina é a mente. E aí você vai ficar reclamando que a piscina está agitada e etc, e você não consegue encontrar aquilo que você perdeu lá dentro. Só que você continua fazendo o esforço errado, porque a solução seria: para de procurar, saia da piscina e aguarda até que a água se tranquilize, e aí você vai olhar para a piscina e vai enxergar claramente o objeto que você perdeu. A psicanálise nesse sentido, não estou dizendo que é só isso, tá? Porque eu não sou contra a psicanálise e acredito que é muito benéfica, mas tudo pode ter um outro lado. A psicanálise continuaria nesse caso, que pelo menos dessa forma que ela sentiu essa ruminação, ela estava agitando ainda essa piscina, agitando essa piscina. Quando existem técnicas que acalmam a piscina, que fala para você, saia da piscina um pouquinho, espera isso acalmar. No caso da associação livre, onde você fica, a associação livre é uma técnica psicanalítica, onde você fala, você estaria agitando a piscina. Mas vamos prosseguir. Ainda, inclusive, eu consegui sair um pouco dessa ruminação e colocar ações mais práticas, então fez muito sentido para mim. Aí eu comecei a estudar. Eu saí um pouco dessa ruminação, comecei a colocar ações mais práticas. Tá vendo? Ele vai falar agora contra ela, né? Eu não vou falar contra ele, mas você tá vendo como
enquanto até o momento, lógico que vão ter um momento aí que eles vão concordar, mas até o momento a queixa dela é: poxa, a psicanálise não quer resolver aquilo que eu trouxe como problema. E por que a psicanálise não quer resolver? Porque ela acredita que isso é só um sintoma, não é a causa. E que se eu resolver o sintoma é a ponte, de certa forma, entre aquilo que eu realmente quero encontrar, que seria a causa, e o mundo externo. Ela de certa forma, nesse momento, ela está dizendo: poxa, eu preciso resolver o sintoma, e a psicanálise não estava resolvendo, ela estava causando até mais ruminações. E o Dr. Lucas aqui, ele vai ser contra essa prática, essa forma mais prática de resolver. Ele vai até falar Vendo aqui. como é que a crítica não é infundada? Colocar ações mais práticas. Aí, colocar ações mais práticas para se tornar mais funcional, para trabalhar melhor e etc., viver a sua vida. Existe uma crítica muito grande com relação à psicanálise, tem uma crítica muito grande com relação a essa forma de terapias baseadas em evidência abordam o problema, que é de uma forma mais prática. Tá vendo como é que a crítica não é infundada? Eu parei de pensar muito sobre mim, ficar ali na ruminação das minhas questões e fui tomar atitudes práticas. Porque é dessa maneira que as terapias diretivas trabalham. É dessa maneira. Vamos parar de ficar elaborando, de ficar refletindo, vamos para a prática. Você tem que funcionar, você tem que voltar a funcionar de novo. Estudar TCC. Comecei Você sabe, né, que a prática muitas vezes é apenas o que resolve. Como a analogia da piscina, você já está procrastinando. Procrastinar significa pensar muito e fazer pouco ou nada. Procrastinar significa ficar ruminando e etc. Você precisa ir para o mundo prático. Então, nessa parte, né, volto a dizer, o psicanalista Dr. Lucas, ele é muito legal, eu gosto dele, tá? Acredito que é um excelente terapeuta, mas ele está generalizando. Ser prático, ir para a prática, é necessário. A gente está vivendo uma vida que necessita disso. A gente não precisa ir apenas para um lado da moeda. Podemos utilizar das duas premissas. Podemos nos interiorizar e mergulhar dentro de nós mesmos em momentos em que abrimos completamente mão da prática do mundo externo, das nossas obrigações com a sociedade, mas precisamos ser práticos também, muitas vezes. pela TCC, né? Porque PBE não é uma abordagem. Não tinha isso. Não falando de ter começo. Vou começar pela TCC, porque eu tô entendendo aqui que os casos que eu recebo na clínica têm uma resposta melhor, segundo os estudos, com terapia cognitivo-comportamental. Comecei a estudar. Aí entrei pra formação de PBE. Depois migrei pra pós. Depois que eu já estava estudando, e aí eu fui pensando assim, como é que eu vou aplicar isso nos pacientes agora? E eu não conheço ninguém que fez isso. Eu até pesquisei artigos, pra tentar achar se tinha alguém que tinha feito transição de abordagem. Qual a forma BCP? Talvez tenha, mas a galera acho que não fala, por medo. Então, eu não achei nada pra eu me basear. Pensar que é um jeito baseado em evidências de sair dessa psicanálise e ir pra PBE, não achei. Aí eu falei, então eu vou ter que criar a método. E aí eu resolvi começar pelas pacientes que estavam comigo há mais tempo, que não incorporavam com psicanalistas, que estavam por ser psicóloga, que não se importavam com a abordagem e que não tinham melhora. Elas estavam comigo há 2, 3 anos, e a maioria ligados a casos de transtorno de ansiedade. Nossa, os usos, não é? Que é estranho falar isso, mas digamos que é um dos mais legais de tratar. Por via, Ensinamento, exatamente, você vê o. você vê, e não tinham melhora. E aí eu vendo que começar com sucesso. E fui introduzindo elementos, assim, com muita sutileza, propondo coisas, e fui percebendo o efeito disso. Propondo coisas. É dessa maneira que eles trabalham. Faça isso, faça aquilo, aplica essa técnica, faça esse exercício. O profissional, o terapeuta, fica no papel de mestre, de professor daquela pessoa. É claro que tem escuta, porque o professor escuta o aluno também. Mas quem detém o saber e quem vai dizer o que a pessoa precisa fazer é o profissional, é o terapeuta. Tá vendo como é que a crítica não é infundada? E fui fazendo assim. Então, não é bem assim, tá?
terapia cognitivo-comportamental e algumas outras terapias, elas não agem dando simplesmente a fórmula para que a pessoa haja de acordo com o que o terapeuta quer. Isso vai de encontro ao que de recursos o paciente possui. Inclusive, eu já recebi paciente com essa queixa. Poxa, eu estava com um terapeuta anteriormente e ele não dizia nada do que era para eu fazer. Eu sentia a falta de alguém me guiando. É importante dizer que você pode encontrar sua própria verdade, você precisa disso, tá? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, você precisa disso. Porém, algumas pessoas, elas precisam do mínimo de instrução, né? Algumas coisas são inegociáveis, algumas coisas não tem jeito, tá bom? A pessoa precisa de instrução. Então, por exemplo, se eu sei que meditação é algo 100% prático. Não adianta eu estudar sobre meditação. Você só vai perceber o benefício na prática. Se eu não falar para a pessoa, ó, faça isso e tire sua própria conclusão, mas primeiro você precisa fazer. Algumas coisas na vida, a prática vem antes do conhecimento. Eu, quando era instrutor de Tai Chi Chuan, meu professor falava isso constantemente. Ele falava, primeiro você precisa praticar e o seu corpo precisa sentir. Depois a cabeça vai entender. Como, por exemplo, como você aprendeu a andar. Como você, por exemplo, aprendeu a ler e escrever. Muita prática também. A coordenação ali motora é prática. Cobre ali. Você não ficava pensando no momento de andar exatamente qual é o pé que você coloca, depois o outro, etc. Você só ia tentando, era prática. Lógico, foi uma autodescoberta, você provavelmente conseguiria andar sem a ajuda de terceiros. Mas é importante saber que é importante orientar pessoas para a prática, sim. É muito confortável ficar, por terapeuta principalmente, perceber o seguinte, é no tempo dele. No tempo dele ele vai desenvolver o que ele tiver que desenvolver. Só que, infelizmente, as pessoas não desenvolvem. Ela precisa de uma orientação prática, sim. Mas tem a outra perna. Ela precisa também de momentos e saber que ela precisa encontrar dentro dela algumas respostas que nenhuma outra pessoa vai poder dar para ela. Isso é muito da vida, é muito dos relacionamentos, é muito da vida. Tem esses dois aspectos. Vamos lá. É como eu fui estudando muito a PBE, TCC, que lá na formação, né, a gente não estudou a abordagem só, tem todo o raciocínio clínico da PBE, o raciocínio científico, então isso foi se aprofundando em mim, eu fui percebendo que eu não estava mais tendo raciocínio psicanalítico na sessão. O meu raciocínio clínico foi mudando, porque eu não estudava mais psicanálise, eu não estava mais fazendo análise, eu já tinha saído do tripé, psicanalidade. Então o meu raciocínio mudou. E aí quando eu me dei conta, agora meu raciocínio tá diferente, eu vou conversar com essas duas pacientes, colocar uma data ali pra falar com elas e ver o que acontece. Então eu coloquei uma data e fui falar naquela semana ali com todas. Olha, eu preciso comunicar, quero fazer uma mudança. Eu venho pensando sobre isso já há um bom tempo, é um processo que eu estou amadurecendo. Eu já vinha, a primeira vez que eu falei com o César, para quando foi o primeiro contato que eu tive fora do bolo. Para falar com a sua paciente foi 11/1, Caramba, você falou um ano. amadurecendo. Então, eu falei, já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso, é um processo bem amadurecido e eu considero que existem formas melhores de eu atender as demandas que eu recebo no meu consultório. Então, eu estou no processo de mudança de abordagem. E eu já não estou mais podendo fazer uma escuta psicanalítica. O que eu gostaria de oferecer agora é uma outra proposta. Você pode ficar à vontade para procurar o psicanalista. Se você quiser, eu posso te indicar, porque eu conheço vários psicanalistas muito bons. Mas se você quiser, pode tentar um pouco e ver o que você acha. Se você não, por exemplo, tem problema, deixe elas bem à vontade. Assim. Eu achei muito legal essa postura dela e a relação à mudança que ela fez. A maneira como ela conduziu essa mudança de modo bem transparente com os pacientes. Então, a partir desse ponto, vai haver uma concordância. E aí, o que eu queria falar para você, em resumo, para a gente não estender mais o vídeo? Isso daqui é só uma gotinha do que existe no mundo da psicologia, dos conflitos que existem, e mesmo assim, pelo menos na minha experiência quando na faculdade de psicologia,
as pessoas se respeitam, tá? Elas não se desrespeitam, elas acabam sim criando conflitos, inclusive dentro da cabeça dos alunos, porque é natural. É como se você estivesse numa faculdade aprendendo diversas religiões. Na minha opinião, você precisa conhecer pelo menos um pouco, pelo menos das principais. Na minha opinião, inclusive terapeutas, todo mundo que está interessado na verdade não deveria se estagnar em apenas um conhecimento. E principalmente quando você não está tendo resultados. A própria psicanálise, inclusive, vai criticar. Resultado, o que é resultado? Acabar com a ansiedade de uma pessoa para que ela vá trabalhar, para que ela vá ser utilizada pelo sistema capitalista, para que ela sirva à sociedade e a verdade dela. Isso, em partes, é verdade, concordo plenamente. Já tive uma experiência de ficar 10 dias sem falar em um curso de meditação e a gente estava procurando nossa própria experiência prática. Só que temos responsabilidade. Precisamos das duas coisas. E a psicanálise, sim, tá? Pode resolver problemas, ela também pode resolver sintomas. Essa é a experiência que eu tenho conhecendo os psicanalistas que eu conheço. Logicamente, infelizmente, nem todos psicanalistas se preocupam com isso. Só que os sintomas, sim, podem se resolver. Nem sempre se resolvem, mas podem. E a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que a moça ali que saiu da psicanálise utiliza, com certeza, pode ser que ela utilize outras abordagens também. O que é causa para uma abordagem, ou seja, o que para a terapia cognitivo-comportamental é a causa, que para ela é crenças centrais que se expressam em pensamentos automáticos, regras e etc., pressupostos que estão dentro da cabeça, coisas que podem vir à tona de outras formas que não seja a forma da psicanálise. A psicanálise já vai acreditar que existe um recalque, alguma memória recalcada, que parte da libido ou parte daquela energia que deveria ir para o mundo externo, que deveria colocar a pessoa na realidade, foi recalcada por algum motivo e tem várias coisas para falar sobre isso. Recomendo que você estude mais a respeito, pretendo trazer aqui no canal futuramente. Mas essa questão recalcada, ela precisa de uma ponte para que em algum momento ela emerja no consciente e naquele momento a pessoa fique curada quando aquela questão recalcada emergir. É isso que eu gostaria de dizer para você, só mostrar um pouquinho da confusão. Não existem apenas conflitos entre essas duas abordagens, existem muitos outros conflitos em muitas outras abordagens. Eu pretendo não me estagnar apenas em uma, hoje o que eu tenho mais carinho. Na verdade são 3, né? Eu gosto muito ainda da hipnose, por mais que se trate de uma técnica muito antiga. Eu gosto muito da ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, e eu super gosto da terapia baseada em atenção plena ou baseada em mindfulness. É isso, eu espero ter esclarecido um pouco para você. Se você precisar de terapia, meu nome é Jonathan Ribeiro, eu trabalho há aproximadamente 8 anos, já deve ter talvez um pouco mais de 8 anos que eu atendo com psicoterapia, fazia outras coisas antes, trabalhei com acupuntura durante um tempinho e continuo estudando e me desenvolvendo nessa área. Se precisar, meu contato vai estar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode fazer consultas em grupo, só que se colocar o seu nome na lista, ou particular. Um grande abraço, até o próximo vídeo, espero que você me acompanhe mais aqui. Deixe seu feedback nos comentários. Tchau, tchau.